Pessoal, como eu falei, eu sou a Isabela, né? Eu sou uma das organizadoras do evento, juntamente com a professora Edivânia, que é a coordenadora do Conselho de Curso, o Comitê Local de Ação Cultural e o Centro Acadêmico de Serviço Social daqui na Unesp. O objetivo desse evento é receber os ingressantes de serviço social, trazendo um pouco mais do que a gente costuma trazer nos eventos de recepção, que é uma apresentação da Unesp, né? O evento Por Onde Pisamos, Franca Unesp, é para a gente pensar Franca antes da gente pensar a universidade. A gente vem para Franca, muitas vezes se muda de outras cidades para vir cursar um curso aqui na universidade pública e chega aqui na cidade sem conhecer o que é Franca, a história de Franca, quem são as pessoas que ocupam esse município, o que esse município produz, considerando a cultura. Então, o objetivo desse evento é pensar isso. Quais são os movimentos de contracultura que estão sendo produzidos aqui na cidade, pelas periferias, para que a gente possa sentir que essa cidade também é um pouco nossa, conhecer esses movimentos e procurar saber mais sobre eles. Então, pensando nisso, a gente organizou essas atividades, né, com a maioria com exibição de documentários, que são produzidos localmente aqui na cidade de Franca. Então, é uma honra estar aqui apresentando esse evento hoje, para falar sobre o documentário Francamente Hip Hop Delas, com convidadas maravilhosas que a gente tem aqui, que participaram da produção do documentário. Então, eu vou dar play aqui para a gente assistir, e depois a gente vai dar início à nossa mesa, né? Vou chamar as convidadas, as pessoas que participaram da produção do filme, para que a gente possa discutir e debater um pouco sobre ele. Tá bom? Tudo bem? Pode apagar as luzes para mim, por favor, Fran? If you've never been there, hear my song. There's a beautiful A gente pode esperar passar o carro do ovo? É o cara que quer que eu faça o orçamento no muro dele lá, não é? Vamos lá, gente. Ora Exu, que é o orixá da comunicação, que segue na minha frente, vai me conduzindo. Eu sou Tuane Miller, sou mãe da Betânia, sou filha de Sandra, Rogério, irmã de Fabrício, Diego, Yasmin. Sou mãe de 3 estrelas também. Pedagoga, educadora. Ele pode cuidar da Irmã. O orixá da comunicação, que segue no muro dele lá, não é? Vamos lá, gente. Ora Exu, que é o orixá da comunicação, que segue na minha frente, vai me conduzindo. Eu sou Tuane Miller, sou mãe da Betânia, sou filha de Sandra, Rogério, irmã de Fabrício, Diego, Yasmin. Sou mãe de 3 estrelas também. Pedagoga, educadora social, produtora cultural, militante do movimento negro. E claro que eu não podia deixar também de ser ativa na cultura hip hop. Meu nome é Eliara, eu tenho 55 anos de idade, né? Sou de 1969. Eu tenho aí mais de 30 anos de produção, né? Dentro dessa história de produzir, né, culturalmente e de maneira independente também. Eu sou a Thaís, tá? Eu tenho 47 anos, eu sou de Franca. Eu sou lá da Santa Cruz, né?
Eu tô nesse espaço aqui há 30 anos. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 15 anos. Meu aniversário de 15 anos eu passei aqui. Lembro até a roupa que eu tava usando, gente. Uma camisa marrom de manga comprida, cheia de pontinha, de florzinha. Uma calça caque. Há muitos anos atrás. Meu nome é Tassiana, mais conhecido como Cobra. Tenho 46 anos, sou da Zona Norte de Franca. E tenho 30 anos aí de conhecimento do hip hop. Bom, meu nome é Fabiola, né? Eu estou aqui para participar do hip hop delas. Vim contar um pedacinho da minha história de hip hop sendo mulher, né? Na época lá de 1996 até 2007. Meu nome é Luciana, tenho 42 anos, sou da Zona Sul, aeroporto, e comecei a cantar rap em 1998, quando eu tinha 15 anos. Meu nome é Lilian Natália Giovanni Furquim, tenho 35 anos, sou daqui mesmo de Franca. Comecei a dançar aos 18 anos, mas tive primeiro contato com a cultura aos 13. Meu nome é Juliana Silva Guimarães, sou conhecida como Juja Guimarães. Atualmente eu sou transista, tenho um salão. Olá, meu nome é Ana Paula, conhecida também como Ana Azul. Tenho 33 anos, nasci na cidade de Franca. Hoje moro em São Paulo há menos de um ano, vai fazer um ano daqui uns dias. Meu nome é Sara, eu tenho 33 anos, sou terapeuta hoje, futura assistente social, psicóloga, né? E foi onde a cultura me levou. Meu nome é Tainara Francisco Garcia, tenho 33 anos, tenho uma filha que se chama Ilma Vitória Garcia Ribeiro, de 11 anos de idade, faz 12 dia 20 de novembro. Dia especial, né, gente? Consciência negra. Eu ganhei minha nega na minha vida. Meu nome é Lindsay, tenho 23 anos, sou grafiteira aqui da cidade de Franca. Nasci aqui no Luiza 1, né, na zona norte de Franca, minha quebrada. E estou muito honrada de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Eu cresci dentro da cultura. Os meus pais também, assim, inconscientemente me condicionaram a isso, né? Me levava. Eu fui uma criança que onde eles iam dançar, eles me levavam. Eles iam dançar samba rock, eles me levavam para as festas, onde meu pai ia tocar, ele me levava, né? E assim, eles não tinham noção disso, né? Que eles me condicionaram a isso, né? Que eles fazem parte dessa história, né? A cultura hip hop não tem nada a ver com drogas, né? Que é o que eles tinham em mente, que é drogas, que é pessoa, né? Eles tinham hip hop é droga, hip hop é mano, Mas o que é mano, né? Que até então, o que é mano real, né? Que é mano, eles achavam aqueles mano, tipo, que tá com uma arma, o que é que seria, né? Que aí eles foram entendendo como que é que funcionava mesmo, né? E o que é verdadeiramente, né, o hip hop, quais são os seus elementos, né? E como que a cultura hip hop começa, né? Ela começa a partir de um irmão e de uma irmã, que eles fazem uma festa, né, nos Estados Unidos, isso, para celebrar a volta às aulas, né, que é a Cindy e o DJ Kork. E em 2015, a gente teve a oportunidade, né, articulamos e trouxe o pai e a mãe da cultura hip hop para o Brasil. E isso, gente, eu não tenho... Parece que foi um sonho mesmo, assim. Parece que parece que não é muito real, mas é real, tipo, né? Eles estavam em Ribeirão, eles foram em Ribeirão. Quem realmente está inserido dentro da cultura hip hop sabe a importância que a Cindy foi, que o Kork foi, para unificar todos os elementos, né? Porque antes disso, eram DJ, era o dançarino B-Boy Every Girl, o MC, mas não tinha algo que juntasse tudo. E a partir dessa celebração, dessa festa, junta e aí nasce a cultura hip hop de fato, né? Eu não toco, eu não canto, eu não sou DJ, não faço nada musicalmente ou de dança dentro da cultura hip hop, mas eu sou uma grande agente da cultura hip hop, eu me sinto pertencente nesse espaço. Primeiro por ser mulher, preta, periférica, né? Meu corpo já fala por si só, né?
Então o hip hop salva muita gente, mas também me salvou, me levando para esse lugar, né? Para ter o acesso que eu tenho, né, do tamanho que eu tenho fora de Franca. Eu só tenho a agradecer porque é o hip hop que me levou para esse lugar. O hip hop, para mim, assim, ele é muito importante, né? Porque no bairro onde que eu cresci tinha muita violência, né? Tinha muita treta entre os bairros, muita droga. E meio que o hip hop me resgatou para não estar indo, né, para esse lado e sim para a cultura, né? Às vezes a sociedade vê esse tipo de cultura periférica como marginalizada e como a gente tem que lutar para mostrar que não, que é um ambiente familiar também, porque eu eduquei meus filhos no meio da cultura, né? E é uma forma também de você trazer a molecada para um ambiente legal, tirar eles do mundo do crime, das drogas e trazer para a cultura, porque o hip hop, ele salva. As jornadas que o hip hop me proporcionou foi conhecer a assistência. A assistência e o hip hop tá muito ligado assim para mim na minha trajetória de vida. Hoje eu sou arte educadora, sou orientadora social, sou pedagoga de formação, estou no 2º ano de serviço social. E eu me identifiquei totalmente, assim, quando você vê que um adolescente, uma criança pode se espelhar na sua história, contar a história dele através da arte também, e poder se socializar com uma maior facilidade, isso é muito satisfatório, é muito mais do que qualquer dinheiro pode pagar, sabe? E tem sido essa linha, eu estou na assistência faz 3 anos e eu entrei no hip hop pela assistência, então eu acho que não tem como falar de um e não falar de outro, né? Tenho certeza, o hip hop é uma escola, foi a que me formou antes da minha graduação. Eu me formei na escola hip hop, na escola do rap nacional, antes de ter um diploma. Eu entendi as várias questões que me permeavam, que não me permeavam, mas que me traziam uma reflexão e uma visão de mundo que me fez ser o que eu sou hoje, assim, ser Ana Azul e ser... Gente, eu vou chorar. Eu nem sabia que eu ia chorar. Pera. A cultura hip hop me ensinou muito sobre respeito, né? A gente respeitar quem veio antes. As pessoas que vão vir também, né? Porque eu acho que é uma escola, né? Assim como a gente aprendeu lá atrás com quem veio, a gente tem que também deixar isso para os alunos, para os jovens, enfim, para a galera que a gente convive, para a nossa comunidade, para as crianças, né? Falar sobre isso. Para mim, trouxe... eu acho que uma forma, uma maneira de conseguir enxergar por detrás das cortinas mesmo, né? Que a gente costuma falar que é o sistema ali, tem todo um monitoramento de como levar e carregar as pessoas do jeito que eles querem. E às vezes, muitas das vezes, eles camuflam muitas coisas e o hip hop, eu acho que através das letras, eles trazem isso, né? Da onde as pessoas não querem ver, da onde as pessoas não querem olhar, da onde as pessoas não... Às vezes, tanto faz, tá ali, é minoria, mas e eu vejo que o hip hop consegue fazer a gente enxergar para, às vezes, até poder ter uma forma de pensamento diferente, né? O hip hop me ensinou muita coisa, principalmente a me amar, a me dar valor, principalmente por ser mulher e vim da periferia, né? Porque agora mudou muito aqui, né, na Zona Norte, aqui no Leporace. Aqui a gente está na frente da casa da minha mãe, que foi de onde eu saí. Foi daqui que eu comecei. E hoje eu vejo que aqui a evolução do bairro foi muito grande, mas mesmo assim a cultura hip hop ainda ficou um pouco muito fechada, principalmente para as mulheres, né? Hoje está desenvolvido muito, mas ainda eu creio que a mulher ainda tem muita coisa para mostrar nessa área, para mostrar o quanto somos autênticas nessa parte. E as mulheres precisam ter isso, precisam aprender que elas têm um lugar sim no hip hop, tanto voz, quanto chão, quanto grafite. O que elas quiserem, elas têm voz, elas têm isso. E o hip hop ele ajuda muito nessa parte. O hip hop ele nunca vai deixar de ser aquela cultura que você aprendeu ali, você vai carregar para sempre, né? Você vai saber como é que você entra no lugar, como é que você sai, como que você fica, né, no local, permanece, né?
e tem um respeito muito grande, né? A gente tem um respeito muito grande, né, pelo hip hop. Então a cultura, ela me trouxe todos os elementos e o principal, esse conhecimento. O autoconhecimento de mim mesma, sabe? O autoconhecimento de mim mesma e do outro, né? Porque a nossa cura é a cura do outro, é a cura das relações, é a cura da família, né? A minha cura, ela também trouxe a cura para o meu filho. Porque quando eu separei, eu era uma mãe solo, né? E eu levava ele também nos movimentos, também foi muito acolhido, né? Então foi altos caminhos, né? E eu acho que nesse caminho todo, eu acho que eu assim, me afastei, mas nunca parei, nunca estacionei, vamos falar assim, né? Eu falo que você sai da cultura, mas a cultura não sai de você. Porque o hip hop, para mim, me empoderou. Me fez ser quem eu sou. A importância que o hip hop tem na minha vida, a importância que teve na minha vida, me fez reconhecer eu como mulher empoderada. Que eu posso tudo, eu posso estar na onde eu quiser e eu posso falar para quem eu quiser. Porque eu tenho autoridade na minha letra, eu tenho autoridade nas minhas palavras. E isso quem fez foi o hip hop. Ele me deu essa força e essa garra do que eu sou hoje. Eu sou Luciana, empoderada pelo hip hop. A expressão do sentimento, rap é arte em movimento. Para uns revolução, para outros entretenimento. É válido o abatido, o argumento reflita sobre sua vida. Nem que seja por um momento, para evitar o sofrimento, no amanhã o arrependimento. Querer ser inteirado, dono do conhecimento, por menor que seja o envolvimento. O crime não dá camisa, dá calça bege esquecimento. Desgosto e tormento é o troféu do ladrão 100%. Não é pra mim ser detento. Eu quero denunciar o país em subdesenvolvimento pelas bibops onde frequento. Eu ganhei uma vitrola do meu pai. Meu pai nunca me deu nada na vida. Nem pensão ele deu, mas ele me deu uma vitrola. E aí, na verdade, eu tava na casa dele, tinha uma vitrola. Eu falei, e essa vitrola aqui, pai? Ele, tá velha, não sei o quê, pode pegar pra você. E tinha uns discos também. E com esses discos veio vários músicas brasileiras. Eu lembro que tinha um disco do Tim Maia, uma coletânea. E aí que eu fui ouvir, né? Levei o toca-disco pra casa, comprei umas caixas de som, né? E aí eu coloquei o disco do Tim Maia e aí, de repente, começa uma base do Racionais MCs e eu não entendi, foi nada, né? Falei, uai, gente, mas isso aqui não é Racionais? E aí eu peguei e falei, caramba, as músicas, né, as batidas de rap também vêm de umas músicas da MPB dos anos 80, né? Fui ligando as coisas assim, né, na cabeça. Ainda não sabia nem o que é sample, o que era mixagem, o que era o quê, né? E aí foi aí que eu comecei a ficar muito curiosa nessa questão da pesquisa musical, de entender de onde vinham samples de rap, né? Que eu gostava já do rap, já gostava das letras, já tinha, né, um contato ali com o universo do rap, mas me deu muita curiosidade de saber de onde vinha, né? Porque, beleza, o Racionais está ali, né? Ele não tem uma banda. A facção central tá ali tocando, mas eles não têm uma banda, eles têm um DJ. E o DJ toca umas músicas que já existem como base, e eu achei aquilo lá bem interessante. E foi aí que começou a minha curiosidade por pesquisar música, por também, né, além de DJ, eu também sou colecionadora de vinil e pesquisadora. Eu acho que não tem como ser DJ e não ser pesquisador, mas eu comecei muito essa prática dentro da cultura do vinil. E aí a gente montou um coletivo, eu e os meus amigos, chamado Luz Azul. Eu, Guilherme e Gustavo, a gente fez um coletivo chamado Luz Azul, que já era um coletivo de grafiteiros, de pichadores de Franca. E aí a gente fez a vertente da discotecagem. E quem subsidiou a nossa inserção nesse mundo da discotecagem foi o Grande Formiga, rapper, né? Simplesmente cedeu um toca-disco pra gente discotecar, assim. A gente não tinha equipamento nenhum. E ele falou, eu tenho um toca-disco lá em casa e tal, pega lá, pode usar e vocês vê lá, faz o que vocês quiserem. E a gente pegou esse toca-disco do Formiga
e foi brincar de ser DJ. FH King, H-Dub. As três colinas têm um novo imperador e ele é preto. A Franca agora é do H King, mantém o respeito nos progressos da City. Não é questão de dinheiro, falo de união das quebra e poder para o povo preto. O hip hop ensina muito essa união, que a gente tinha muito, sempre foi muito unido, né? O nosso grupo, a gente sempre se respeitou muito. É uma irmandade, na verdade, né? Uma irmandade. O pessoal sempre estava junto. A gente começou... Nosso ponto de treino era na casa do Wilson. Lá era... A gente se encontrava para treinar, para fazer grafite, para cantar. Tudo era lá. Era o nosso ponto de encontro. A mãe dele, mãezona, sempre acolheu todo mundo com muito amor, assim. Sempre apoiou muita gente. Ela foi a maior incentivadora nossa, de todo mundo. Ela sempre estava muito perto da gente, sempre incentivando a gente a fazer tudo, principalmente nós mulheres. Ela era a que mais incentivava a gente. No começo eu tinha até um pouco de dificuldade, porque a gente que montava as nossas letras. Então eu tinha até dificuldade em escrever, em falar sobre, em como falar, porque tem que ter todo um cuidado, né? De como poder passar isso para frente, usar as palavras certas, né, para não ofender nenhum lado e poder mostrar o outro. A gente era em 4, eram 3 irmãs, né, que são minhas amigas, Tamires, Tamara, Tainara, e era eu, que eu brinco que eu sou agregada, mas eu me sentia muito da família, então a gente estava sempre junto, sempre unida, a gente sempre ensaiava, era muito gostoso, que a gente se reunia e ficava ensaiando às vezes o dia todo. Era difícil a gente ter acesso à visibilidade, né, para poder estar ali. Por conta de ser mulher, né, e estar no rap, e antes era bem mais preconceituoso, era mais difícil. Com os meus 15 anos de vida, sim, 15 anos, fui conhecer a contramão. Chegando lá, vi os caras cantando, aquelas roupas, falei, nunca mais eu ponho meu pé aqui. Eu não volto de jeito nenhum, tá? Mas não aguentei, deu na semana da frente, estava lá. Primeiro show, DBS e a quadrilha, foi. Na hora que eu vi os caras em cima do palco, rimando, eu falei, nossa, gente, que da hora, eu acho que um dia eu quero estar ali, eu quero cantar, não? E naquele dia tava eu, minhas 2 irmãs e a minha amiga Juliana, a gente ali, tudo no show, eu falei, gente, olha que da hora, nossa, não podia cantar um dia, e ali cresceu aquela vontade. Nós lendo tudo os papéis, falei, vixe, que da hora. Ela escreve uma parte sua. Aí a primeira parte da primeira música que nós foi criar falava sobre mulheres. Só escreve que eu faça as rimas. Escreve o que você pensa, o que você acha. Nossa, eu falo assim, que era muito bom. E dali a gente começou, gravava uma, gravava outra. Até que um vizinho do lado falou, o que está acontecendo? Vocês estão cantando? Nossa, vocês cantam muito bem. E isso nós ensaiava dentro, que era o meu quarto. Nós ficava tudo sentada na cama, com os cadernos no colo, conversando, rimava ali, cantava e brincava e só. Dali nós achou que não ia sair, porque até então era só os caras que rimavam, né? Falei, não vai sair daqui nunca. Um brinde à vida, um salve à periferia, para as mulheres do gueto que enfrentam o preconceito, mulheres guerreiras, únicas, batalhadoras, que fazem e acontecem para poder ficar de boa. Não é à toa que até hoje sofremos, lutamos com bravura para conseguir o que queremos e até sabemos o quanto será difícil para quebrar o preconceito, para acabar com tudo isso no rap. O meu estilo eu concretizei assim mais faz uns 2, 3 anos pra cá. Eu gosto de pintar mulheres, eu gosto de pintar elementos da natureza. Tem vários detalhes ali, uns plot, né, uns easter eggs. E o principal, uma curiosidade interessante também, é que todo o meu grafite tem uma partinha do olho, assim, que tem um detalhinho, porque eu tenho um problema de visão muito sério, em que eu perdi a qualidade uma parte, né, um pouquinho da visão do olho esquerdo. Então eu tenho uma certa dificuldade ali para ver, né. A visão periférica também é bem prejudicada. E depois dos tratamentos que eu fiz durante os anos, trato ainda, mas é uma parte que foi muito complicada para mim, porque a minha percepção, o meu olhar para a minha arte, se eu não tivesse, como que ia ser? E aí eu penso também como que deve ser um desafio, tipo, uma pessoa com deficiência dentro da cultura, como que essas pessoas estão se colocando hoje, sabe?
Primeiro, que eu não fui muito reconhecida. Vou falar especificamente dos grafiteiros mesmo, da cidade, porque existe uma coisa que, para você ser grafiteiro, você tem que ter o seu grafite na rua, né? E isso tinha algo que me impedia de ter meus grafites na rua, que era financeiro. Então, grafite não é barato, uma lata de spray não é barata. Enquanto os meninos, a maior parte, trabalhava para conseguir comprar as latas, eu tinha que trabalhar para sustentar meus irmãos e minha casa. Então, eu tinha que escolher. E escolher alimentar a minha família ou pintar o muro, eu ia alimentar a minha família. Então, eram muitas escolhas que eu tive que fazer desde o começo, né? E, então, eu pintava nos eventos porque eu garantia a lata, porque o evento patrocinava a lata, né? E quando eu começo a usar o grafite como ferramenta de transformar outros jovens, assim. Quando eu começo a entender que o que eu fazia podia conectar com como ensinar a juventude, sabe? A falar outras coisas, a se expressar, né, através do grafite. E aí eu fui, né, me formando, entendendo como eu poderia usar isso em oficina, em vivência, né? E eu fui para esse lado mais da educação. Então, não fui muito reconhecida, né, por quem estava na rua. Mas quem realmente estava praticando já a cultura hip hop, já entendia o que eu estava fazendo, que era um movimento de conhecimento. Então, isso, para mim, pegou bastante. Mas depois eu entendi a minha caminhada. E eu falei assim, mano, tudo bem eu não ter vários grafites na cidade, eu gostaria? Sim, né? Claro. Mas o que eu construo com a juventude, com as crianças, eu acho que é um trabalho de base que ninguém vai me tirar essa experiência que eu tive ao longo desse tempo, né? Comecei a dançar aos 18 anos, mas tive primeiro contato com a cultura aos 13, através do meu irmão. Ele levava a molecada lá em casa para estar treinando, né? Minha mãe deixava eles treinar lá no gramado, né? E eu vendo tudo aquilo, eu me encantei, porque eu sempre fui meia moleca, né? E era legal porque a gente fazia um arrastão, né? Ia passando de casa em casa para a gente poder treinar. E era muita gente que ia treinar. Era gente grande, criança, né? E a única mulher era eu. A galera aceitava, mas não dava muita atenção. Era poucos, assim, que ajudavam a treinar. A gente tinha que ser meio autodidata, assim, aprender por conta própria. O hip hop me fez ser uma mulher forte. Porque às vezes eu tinha um desafio ali, aí eu via os moleques fazendo, eu falei, não, eu sou mulher, mas eu vou conseguir. Eles rodam de cabeça, eu também vou rodar, vou tentar, vou conseguir. Então, por meio dessas persistências, né, de estar ali aprendendo as coisas, isso me ajudou também na minha vida pessoal, né, tanto na minha carreira também, como mãe, como mulher, né, a não desistir das coisas fáceis e a lutar. Sendo que nós mulheres enfrentamos, né, um pouco mais assim de dificuldade em tudo que a gente vai fazer, né? Então você tem que se esforçar, se empenhar mais ainda. Não tinha muita mina dançando, era mais eu. Então tinha os grupos, mas era muito difícil ser convidada assim para participar de um. Então era mais eu mesmo ali, né? Hoje de manhã chegou da minha cidade 2 gramas de papel, 1000 quilos de saudade. Uma carta que mandaram pra mim em nome da minha mãe que dizia assim: filho, tudo bem? Como vai por aí? Eu vou tentando me garantir. Espero que essa carta chegue em suas mãos. Bom, gente, esse daqui é o grupo do qual eu fazia parte, que é o 150 Resistência, né? E a gente conseguiu lançar um CD. Naquela época, brabo do jeito que era, a gente conseguiu lançar esse CD, Eternamente de Quebrada. Durante essa trajetória, teve também o Alex, né, que cantava comigo, o DJ R-Jan, o Ronilson, né? A gente era um grupo, o grupo se chamava 150 Resistência, né? Porque devido a esse nome, 150 anos que Zumbi resistiu ao Quilombo dos Palmares. Então, a resistência ainda continua a resistência em diversos fatores ainda, né?
Eu participei de 1, 2, 3, 4. Ainda faltam alguns CDs, né, dos quais eu já participei aqui, que é do Código 16, né? Na época a gente pegou o Código 16 e chamou todos os grupos do interior de São Paulo, que era Código 16, e gravou um CD, né? Chama Teoria Perfeita, né? Que eu também já participei. Tem o projeto Voz da Periferia. Então tinha muitos projetos, nós mesmo fazíamos nossos projetos, era nós mesmos. Ninguém ia lá e falava assim, ó, vou dar esse projeto aqui para vocês. Não, nós montava mesmo. Como é que vai ser, né? O que vai ter, o que não vai, né? A gente mesmo que pagava para poder fazer, saia do nosso bolso. Patrocínio, quando você falava que queria patrocínio pro rap, só porta fechada. Só porta fechada. Um ou outro que ajudava, ainda fazia meio assim, onde é que vai sair meu nome no cartaz? Isso que eles queriam saber. Essa capa a gente fez na quebrada, a gente tirou foto da nossa quebrada, nosso rosto de fundo, né? A bênção do pai para abençoar, né? E o olhar sempre que a gente teve mesmo, né? Que foi de lá que a gente veio, né? E segue mantendo aí a resistência, né? De algumas coisas até hoje. Esse é o Alex, essa sou eu. A gente conseguiu gravar um CD em meio a tantos não, em meio a tantos incerteza, né? E é isso aí. Para nós não teve fama, né? Teve concretização. Certo? Eu resolvi aí, há uns 12 anos atrás, assim, criar alguma coisa que me movimentasse mais, né? Dentro do que eu queria ouvir na cidade, na verdade, né? Musicalmente, né? Porque Franca, todo mundo sabe, é uma cidade tipicamente sertaneja, né? A cultura da cidade é sertaneja, não dá para fugir disso. Mas eu acreditava que também eu não era a única pessoa que existia, que não queria só estar neste lugar, né? Do sertanejo. Então eu falei assim, eu quero criar um baile pra gente dançar, música preta, né, black music. Eu venho desse lugar, né, do jazz, né, minha música de referência é o jazz, sempre foi. E aí eu criei esse baile, né, que chamava Shake, Shake, Shake. Eram 3 shakes, para mexer bastante mesmo. Não tão contente, a gente escolhe ali a Rua da Delegacia, né, porque a gente tem esse lugar também de provocação, né, de falar, né, que o meu corpo ele pode transitar em qualquer lugar dessa cidade. E as pessoas têm uma certa resistência, né? Nossa, como assim na Rua da Delegacia? E por que não na Rua da Delegacia, né? Preciso me sentir segura. Então a gente ocupou ali essa Rua da Delegacia durante uns anos e foi incrível o movimento que a gente criou lá, porque era uma festa que acontecia de 15 em 15 dias. Aí de 15 em 15 dias tem uma festa que chama Shake, Shake, Shake. E pá, geral ia, lotava a rua e tal, e aquele rolê, né, gente, no centro da cidade. Então eu achei que ela foi tomando esse formato, né, e quando a gente vê, a gente já tá aí, né, mano, fomentando cultura do hip hop, fortalecendo pessoas. Achei que também empregou muita gente, né, faz esse trabalho, né, a gente trabalha com pessoas pretas e periféricas, LGBTs, mulheres, pessoas trans. Então, assim, achei que ela se tornou um lugar, assim, de seguro, um espaço seguro para a gente que precisa de segurança. Sempre gostei muito de música, assim, sou uma pessoa musical. Eu aprendi muito nesse quesito, assim, do rap, né? Então, eu escutei muito rap já na vida. Então, eu vi as meninas, né, a gente está falando especificamente das meninas, começarem como a Luciana, a Fabíola, né, que é assim, as pessoas que eu lembro mais do nome. Eu já vi muita gente cantar aqui, muita gente de nome, né? Sabotagem, Realidade Cruel, Facção Central, a Turma do Gueto, uma galera muito grande. E é um espaço que frequentado geralmente por uma grande maioria masculina. A galera, tipo assim, eu lembro certinho, a hora que a gente vinha cantar, você ficava assim, ó, e os caras tudo assim, sabe, era uma energia muito forte, você subia no palco, assim,
para explodir mesmo. Era uma coisa muito emocionante. A música, o hip hop, ele é caliente, vamos dizer assim, ele é quente. Então, assim, eu gosto do espaço, eu gosto do que ele representa, assim, gosto de ver, gosto de cantar. Eu sei cantar algumas músicas, né? Não as atuais hoje em dia, nem tanto, mas as antigas, né? Então, eu acho que é isso, o hip hop, ele te cativa. Então, quando ele te gruda, ele te permanece. O hip hop tem mais de 50 anos e pensar que uma cidade como Franca, que tem 400 mil habitantes, eu ser a primeira mulher representando o hip hop na discotecagem me deixou essa pulguinha atrás da orelha. Sim, é importante se reconhecer, eu reconheço que eu estava ali, mas será que nenhuma mulher se perdeu nesse tempo, né? A gente fala sobre os homens, né? A gente pensa no rap hoje. Quem são os representantes do rap, né? A gente vê muito mais mulheres do que a gente via antigamente. Quando eu comecei, por exemplo, eu tinha de referência no rap a Negra Lee e a Dina Di. Então, era, assim, fora outras, né? Mas ainda era muito restrito, né? Essas mulheres no hip hop e no rap. Mas existiam, né? Porém, às vezes até a visibilidade era menor. A gente percebe que não que essas mulheres não existiram, mas que elas foram invisibilizadas, né? Então, quando eu falo dessa questão dos homens permanecerem no hip hop, é porque as mulheres precisaram parar suas trajetórias dentro do hip hop, às vezes para cuidar do filho, para cuidar da casa, para, enfim, ter esse lugar do cuidar, né? Enquanto o homem ele pode cuidar da sua carreira individualmente, mas a mulher ela tem que cuidar do coletivo. Quando a gente ganha um capítulo, né, da Zulu Nation, a True School, um amigo que era Zulu me deu um medalhão, né, da Zulu Nation. E eu estava no evento usando o medalhão e a pessoa chegou e pegou o medalhão. Mas assim, ela não pegou o medalhão, ela pegou meu peito, meu seio, né? E na hora eu tive que... E aí assim, em alguns momentos, talvez eu ficaria... sem saber o que fazer. Mesmo que na hora eu fiquei sem saber o que fazer, eu tive uma reação. E a reação foi o tapa na mão, né? Foi um tapa muito bom, assim. O machismo, ele atravessa, ainda mais o meu corpo, por ser uma mulher preta. E quando eu tô dentro da cultura hip hop, ele também acontece. Mas a intervenção dos caras que tá nessa consciência é importante nesse momento. Eu tô com 23, mas ali com meus 14, 15 anos eu me deparava com várias situações em que eu tinha que provar e num muro cheio de cara, o povo passava olhando, nossa, maravilhoso, nossa, lindo. Eu chegava no meu, você fez sozinha? Você tem que ficar provando o tempo todo ali o seu mérito, a sua capacidade, né? Você tem que provar que você pode sim ser criativa. Eu já ouvi que eu precisava estudar mais. Já pegaram a latinha da minha mão, não, vou dar só uma letrinha no seu trampo. Não, mano, eu não permiti que você desse uma letrinha no meu trampo. Eu recebo, às vezes, as artes, já tá lá, tem 20 caras na arte, aí eles olham e falam, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. Eliana, você não tem uma indicação de alguma mina que a gente pode colocar nesse rolê? Pô, já começa tudo errado. Primeiro, você tem que construir o rolê antes de chamar, antes você já tem que pensar, tem pessoas trans na sua line? Tem mulheres? Qual é o tipo de público que você quer atingir? Eu acho que falta essa falta de cuidado, entendeu? Na hora de produzir, né? Porque hoje em dia, 2024, não cabe mais, né? A mulher, ela precisa ter essa força, ela precisa lutar por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela quer. E o hip hop, ele ajuda muito nisso. Hoje eu me vejo autêntica, me vejo uma mulher guerreira, principalmente por causa do hip hop. Porque eu vejo que eu posso. Então, por isso que eu tô falando dessas meninas que vieram antes em Franca, essas meninas do rap. Cara, vocês são demais, não parem. E eu tô aqui para fortalecê-las, para lembrá-las, né, de quem são, entendeu? Do que elas fizeram. Então, acho muito importante. E muito importante trazê-las de volta. Se divirta. E eu sempre falo isso para todo mundo. Tá trampando com uma coisa que você gosta, e você tá rindo, e você tá sendo feliz, isso é muito bacana. Não seja submissa,
né? Tudo tem o seu tempo, né? Corre atrás dos seus sonhos, seus objetivos e faz acontecer que dá tudo certo, né? No final dá tudo certo, né? Coisa que você nem imaginava acontece. Acredita em si mesmo. Tenha coragem de se expor, tenha coragem de falar, de fazer o seu movimento, né? Porque cada um tem o seu movimento, a sua arte, porque o hip hop é uma arte. É nunca desistir dos seus objetivos, do seu sonho e, igual eu falei, mesmo que você não perceba, tem alguém que você é exemplo para aquela pessoa. Vou começar a rimar, vou me vestir assim, vou sair assim, continua. Não desiste não, sabe? Porque você que se faz, não é a pessoa que faz você. Persistir, cara, não desiste não, corre atrás, é difícil. Se não tiver dor, não vai ter, você não vai ter vitória, então você tem que correr atrás. Vamos ter resistência, vamos ficar junto, vamos dar força um para o outro. Eu acho que o mais importante é a gente entender que unidos somos mais fortes, né? Então é isso. A gente olhar para o futuro sem esquecer do passado, respeitar o seu tempo, respeitar as suas trajetórias, né? E olhar para o futuro como uma possibilidade, né? E, manas, continuem, não para. E se precisar parar, pode parar sim. Mas para, respira e volta, porque uma vez hip hop, é hip hop sempre. Poderosos, mentirosos que não querem saber, poucos mas querem todos mortos. Pessoas trabalham um mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro, enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham e ainda pagam. As coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário, ao contrário, iludem, enganam otários, prometem sempre, sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles, em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado e não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu e criou armas nucleares de um avesso. De um botão, o mundo irá apenas usar. Publicam esta os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais se droga, se tornar algo vulgar. E com isso vê a arte para todos liquidar. Morte e destruição causam terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis.
eu acho. Gente, então agora eu gostaria de dar início ao nosso debate, né? Não sem primeiro falar um pouco, né? É a terceira vez que eu assisto esse documentário. As primeiras vezes eu assisti para fazer a arte, para fazer a organização, e foi muito gostoso assistir agora essa última vez, né? Eu acho que aqui dentro da universidade a gente traz sempre uma perspectiva muito forte de Franca como uma cidade extremamente conservadora, reacionária, inclusive sertaneja, né? Como a própria Eliara diz no documentário. E é importante a gente trazer aqui para dentro essas outras perspectivas, né? Como eu disse no começo, esses movimentos sociais que estão produzindo cultura aqui na universidade, que se distanciam do que a gente tem como hegemônico aqui em Franca e vão de encontro, inclusive, com isso, né? Batem de frente com isso. E não apenas o hip-hop, mas evidenciando as mulheres dentro do hip-hop, né? As contribuições dessas mulheres, as trajetórias delas. Então, agora, eu gostaria de chamar aqui para a mesa a Ana Tardivo Alves, que é a roteirista, né, do documentário. Por favor, Ana. A Gabiê. A Lindsay Vieira, que é uma das mulheres entrevistadas. E a Camila Tomé, que é diretora de fotografia. Alguém tem uma pergunta que aí, de repente, ajuda a gente a dar início, que começar é o mais difícil, né? Aproveitar, né? Da onde que surgiu a ideia para fazer o documentário? Eu sei que a Vera não está aqui, né? Que é a diretora. Não sei se a ideia partiu dela, mas eu queria saber assim como é que foi esse processo. Talvez como vocês foram chamadas para o projeto. Se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, acho que é interessante. Salve, gente. Boa noite. Uma mesa surpresa, né? Porque a gente queria muito que as meninas que estão no documentário, essas mulheres aqui de Franca, pudessem estar hoje. A gente fez uma movimentação para todas estarem. Mas muito trampo. Resumindo, né? Muito trampo. Filhos, enfim. Né? E a Lindsay está aqui, né, para representar muito bem. Eu vou falar um pouquinho assim, de como foi essa parte de pesquisa. Né? E assim, acho que o que a Vera também compartilhou com a gente nesse processo. Né? Eu acho que parte muito da questão da invisibilização, né, das mulheres, né, dentro do hip hop, mas principalmente de Franca. E quando a gente começou, né, quando a Vera procurou a gente para fazer a pesquisa, né, dessas mulheres, a gente viu quão poucos registros tinham. O quanto era difícil fotografia, filmagens ou acesso a essas mulheres. Às vezes os caras não lembravam os nomes, né, que já são assim os sintomas que a gente foi anotando, né? Quando a Vera me chamou, ela me chamou junto com o Du, o Carlos Eduardo Du, que é, né, uma das maiores referências aqui de Franca dentro da cultura, para fazer a curadoria, né, mentoria e escolher essas mulheres, né, que iam para o documentário. Eu fiquei muito feliz, óbvio, né, com o convite e achei muito massa também ela ter, enfim, conseguido pensar, né, ali em duas cabeças, né, que pensam épocas diferentes também. O Du está aí há muito mais tempo, né? E, enfim, eu fiquei muito feliz com esse convite. Quando a gente foi começar a pensar essas mulheres, eu cheguei com o nome de 20 mulheres. E aí o pessoal, tipo, quanto tempo de documentário você quer que a gente faça, né? Porque é muita gente. E aí a gente foi reduzindo para 16, depois reduziu e ficaram 12 mulheres no documentário. E foi o processo de pesquisa foi muito assim, a gente tentou dividir, porque o que me confortou foi a Vera falar que vai ter uma parte 2. Porque ainda faltam muitas mulheres. E assim, a vontade é realmente colocar todo mundo que a gente foi pensando, que a gente foi lembrando, mulheres que são referências, mas acabou que a gente conseguiu dividir
meio a meio assim a questão de gerações, né? Muito do que o Du conhecia, das mulheres que vieram antes, e muito das que estão na atividade agora, né? E muito das que estão por trás, né? Nessa parte de produção também, que às vezes não está ali na frente, né, no holofote, mas está fazendo aquilo acontecer de alguma forma. Então foi isso. Aí a gente começou, tirou esses nomes, foi tirando alguns, e a Vera falando, não, vai entrar na segunda parte, né? Que tem muitas mulheres também que são referências que não estão, né, no documentário. Tem a Thaís, a mulher do Du, tem a Aninha, que está lá no fundo, que é uma referência também. Tem a Lari, a Pijamp, que não é de Franca, mas está em Franca também. Enfim, muitas mulheres que a gente quer, né, colocar e fazer acontecer ainda com essa parte 2. E o primeiro passo foi entrevistas. Fazer essas mulheres falarem e se reconectarem com elas, porque muitas, como a Ana Zu mesmo disse, né, não precisaram parar. Né? A gente vê que os caras eles continuam muito mais tempo dentro da cultura, e as mulheres vão sumindo por toda a sobrecarga, né, que a gente tem, assim. Então, e muitas outras são esse suporte para os caras, né? Eles só estão fazendo as coisas porque tem alguém cozinhando para eles, e tem alguém lavando a roupa, e tem alguém com filho, enquanto eles podem treinar, enfim, né? Cada um aí no seu elemento, né? Continuar. E foi muito importante essas entrevistas. Então, eu comecei fazendo entrevistas com elas, né, Lindsay, a gente fez. Muitas eu conhecia ou conhecia de vista, algumas, né, da velha guarda eu não conhecia, e foi um prazer enorme conhecer Luciana, Fabiola, que são super referências no rap também, essas que apareceram aí. E aí, nessas entrevistas, eu fiz algumas perguntas simples para que elas pudessem se abrir e sentir uma intimidade ali. Então, a gente fez online, com a maioria eu fiz online, porque questão de tempo também e sobrecarga, que a gente sempre vai bater nessa tecla. Então, a gente fazia em horários ali à noite, né? E aí elas foram horário de almoço, né? Num intervalinho assim. E elas, enfim, começaram a compartilhar como que era essa vivência para quem não está mais ativo, como que é ser, né, tipo, uma mulher dentro da cultura. E para mim o que marcou muito assim é que a gente vê o resultado final, né? Mas o processo, a pessoa artista falando, mas o processo ele é o mais importante, porque ver essas mulheres, sabe aquele negócio de terapia, que a gente vai falando sobre a gente mesmo, e aí você vai se reconhecendo, lembrando de você, e lembrando do que você faz, lembrando da sua potência. Então, ver elas ali, relembrando as suas trajetórias e se emocionando, e a maioria, as meninas que não estão mais, falou, nossa, agora se acendeu um negócio dentro de mim que vai ser difícil voltar. E a gente já falou, não, vamos fazer um evento, vamos fazer alguma coisa para, sabe, pensar aí num evento, né, que tenha a parte das crianças, você traz seu filho, enfim, a gente conseguir retomar isso também. Mas esse processo eu acho que foi o mais precioso, e ter esse resultado de uma cidade que tem pouquíssimos registros, ter um doc, né, tipo um documentário, com essas mulheres falando, elas mesmas contando as próprias histórias, né? Não precisar ser algo póstumo, que é o que as pessoas costumam fazer. Então, foi basicamente isso, né? Essa pesquisa foi de entrevistas, e depois a gente foi vendo o que cada uma queria falar, né, no momento que aparecesse, o que elas queriam, o que se sentiam mais confortáveis. Acho que foi isso. Posso dar uma... Gente, boa noite. Meu nome é Lindsay, sou grafiteira. E, assim, essa parte de ser convidada, eu acho que foi um choque muito grande, em primeiro momento, assim, porque em 10 anos de grafite, em 10 anos que eu estava pintando, foi a primeira vez em que alguém chegou e falou assim, Lindsay, eu queria saber, e a gente queria documentar a sua história. E eu acho que o primeiro baque, assim, quando o Du falou comigo, né, a gente se conhece há longa data pela cultura, ele é uma das minhas maiores referências, assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte em relação a isso. Eu falei, oi? Peraí, quê? Vai parar, vai falar a história das minas de Franca mesmo? Nossa, mas sabe, eu me senti muito honrada. E aí falou, não, é a idealizadora, é a Vera, tá as meninas. Eu falei, gente, a Vera me conhece? Oi? E eu acho que o principal, assim como a Gabi falou, que
o processo ele é muito rico, né? Eu me senti fortalecida em cada etapa das gravações, de como a gente foi acolhida de verdade, e conhecer quem trilhou essa estrada do hip hop, dessas vivências antes de mim, me trouxe uma questão muito ancestral assim dentro da cultura, sabe? Muito de resgate. Me trouxe um resgate muito grande, porque a gente conhece aquelas pessoas que estão na ativa. Então, hoje, na cena do grafite, eu posso dizer que tem pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas. E por quê? Então, a gente se questiona por que essas mulheres não continuaram pintando, assim como não continuaram dançando, assim como não continuaram fazendo música, fazendo rap aí. E aí a gente vê também que existe muito essa questão da gente ter que se provar o tempo todo, de ter que provar 5 vezes mais, 10 vezes mais que você faz grafite, que você tem o conhecimento da cultura, que você conhece o hip hop. E para os caras, às vezes, é passado um panão ali, porque dançou lá em não sei quando lá. Não, o cara é da hip hop mesmo. O cara é do hip hop. E a gente tem que ficar sempre falando assim, não, eu tenho uma referência, assim, olha, eu aprendi a fazer, eu sei pegar numa lata de spray, tá? Não precisa tomar a lata da minha mão. E assim... foi um momento de resgate, tanto que eu pauto assim, a questão do hip-hop delas, como antes do hip-hop delas, a minha trajetória como artista, e depois do hip-hop delas, porque me trouxe uma potência muito grande. Eu falei, nossa, eu tenho muita capacidade de fazer as paradas, né, de fazer acontecer, e foi incrível, incrível. Porque a gente vai costurando a nossa história, pegando um pouco da referência ali, aqui, falando, nossa, ela mora perto da minha casa, e eu não conhecia ela. Eu não conhecia a história dela, que foi a questão da Tassi, né? A gente se identificou demais, tanto que a gente fez um grafite no muro da casa dela, assim, e foi uma honra, porque ela tem como referência o Wilson, que também foi uma das minhas principais referências. E aí que a gente pontua mais uma questão ainda, os homens que também foram responsáveis por trazer as mulheres de uma maneira acolhedora para dentro da cultura, que faz total diferença, esse papel. De acolher, de transformar e de potencializar. Ele pegava a lata, ele disse, não, você sabe fazer. Você vai conseguir fazer. Eu posso ensinar, mas eu vou pagar, você vai fazer. E assim eu fui aprendendo e tal. Mas esse primeiro impacto de ser convidada, eu acho que já abriu tanta porta dentro de mim que pouca coisa vai fechar essas portas, de verdade. Acho que uma coisa... Eu sou a Ana, boa noite para vocês. Você trouxe uma coisa agora sobre... que eu e a Camila trocamos muito no processo, né, Cá? Sobre... A ideia era contar a história das mulheres do hip-hop daqui de Franca. E o Du, muito importante no processo todo, né? E a gente foi percebendo também o tanto que alguns homens, né, não estou falando da maioria, longe disso, antes fosse, não, na verdade, se fosse a maioria, a gente não estava nem falando de um filme só das mulheres do hip-hop, né? Mas como alguns homens foram importantes nessa trajetória, né? A mãe de um menino, enfim, como o Du, como algumas pessoas vinham na voz delas, nas histórias que elas contavam, com muita importância, né? Na Cobra, você mesmo. E eu fiquei nessa parte mais do audiovisual, mais técnica, assim, que eu sou formada em cinema também, e foi um desafio, porque a galera da pesquisa, a Gabi e o Du, chegaram com muitos nomes, e eu, meu Deus, era para ser um filme de 15 minutos, né? E aí eu falava, gente, mas se tem 15 pessoas, vamos pensar, tem a vinheta, fechamentos, a gente quer que cada pessoa fale 40 segundos, aí a gente desencanou do tempo mesmo e virou um filme... Por que o tempo? Né? Tem uma questão de circulação, depois quase não tem onde circular. Curta-metragem, média, mesmo longa no Brasil, quase não tem onde rodar, né? Então, o tamanho é importante para caber em festivais, mas a gente falou, bom, é melhor que esse filme conte história de mais pessoas e circule na cidade, né, do que pensar em circular essa... que nem rola muitas vezes, né? E aí eu só queria falar uma coisa em relação a eu estar aqui, né? Eu saí da Unesp em 2010, eu fiz faculdade aqui, faz uma vida.
E eu acho que uma coisa que, pensando no evento que o filme está inserido, né, uma coisa que ajudou a minha turma especificamente a se capilarizar assim pela cidade, a encontrar a cidade, os bairros mais distantes. Quando eu fiz o Unesp era lá no centro, então era ainda mais restrita a ocupação do unespiano, da unespiana na cidade, né? Agora que está um pouco um bairro e tudo, quem está na moradia tem que atravessar a cidade. Então, de alguma maneira, ocupa aí a cidade. Mas conhecer de francano e francana é o único jeito, eu acho, de invadir, no melhor dos sentidos, os bairros, né? E conhecer as pessoas que estão produzindo para além do que a gente encontra aí no lado A, né? Então, ocupem a cidade como um todo. A Unesp a faculdade é muito encantadora, né? A gente fica super embolhadinho, mas vão com a bolha aí ocupar outros bairros também, que acho que vocês vão se reconhecer, e é importante que a cidade também se reconheça aqui dentro, né? Boa noite, gente. Primeiro eu queria fazer umas perguntas. Quem que é de Franca aqui? Se puder levantar a mão. Quem é do serviço social? A maioria. Tem alguém de outros cursos? História, direito. E só para fazer uma leitura aqui de quem está aqui, né? E assim, vou primeiro falar sobre o meu convite, né? Eu sou assistente social também, formada pela Unesp em 2012, né? Sindicada, e consegui meu diploma em 2013. E assim, eu acho que o convite veio muito por conta que eu sou fotógrafa também. E assim que eu me formei, que eu consegui meu primeiro emprego, eu comprei minha câmera e eu comecei a fotografar junto com o coletivo hip hop mesmo, no hip hop Parque de Batalha no Topo, nos hip hop em festa, aquele que o Elias fazia, hip hop em festa, né? E, assim, foi uma escola para mim mesma. Eu gosto de fotografia documental e eu me reconheci. Comecei a viajar com o coletivo hip hop. Eu gosto muito de dançar, mas não sou big girl, né? E não estou em nenhum dos elementos, mas eu me sinto muito parte assim da cultura hip hop. É um lugar que eu me sinto em casa com as pessoas que estão. Várias mulheres assim que estão no DOC fazem parte da minha vida como amiga, assim, pessoas que são referência para mim, que eu admiro, algumas que eu tive a possibilidade de conhecer, assim, eu já puxei para minha vida e não quero que saia mais. A Lindsay mesmo, a gente se conhecia sempre, né, dos espaços e tal, mas a gente não tinha a troca que a gente fortaleceu hoje, né, Lindsay? E assim, a Gabi tocou num ponto que, de certa forma, todas tocaram, que é uma coisa que me chama muito, é de processo. É de como a gente faz as coisas, assim. E eu acho que eu gostei muito de fazer parte mesmo da equipe, porque eu acho que foi uma coisa, um processo assim muito horizontal, foi bem coletivo. As entrevistas eu participei, só de uma que não, eu acho. E foi muito da hora, foi muito acolhimento, a gente chorou, a gente riu. E assim, igual a gente discutiu ontem no DOC do Sarau Protesto, vocês estão vendo aqui uma parcela muito pequenininha, mas é muito foda tudo que as mulheres falaram. E, assim, cada uma delas, eu acho que daria um DOC inteiro, sabe? Porque é muito elemento. Foi muito difícil fazer a montagem, produzir esse roteiro, ver o que saía, ver o que ficava, porque realmente é muito potente, assim. E dá outro elemento assim do processo da construção da narrativa mesmo do DOC. Eu lembro de uma discussão que a gente fez logo no início, que era, eu acho que às vezes a gente vem muito pré-estabelecido de um assunto, de um tema, de uma realidade, sabe? E a gente teve um processo de se esvaziar, porque até de se abrir para entender como os homens fizeram parte do processo, e já não chegar assim bem armada, sabe? De que é tudo um bando de cara que, sabe, essas ideias que a gente tem mesmo, que a gente tem motivo de ter, sabe? Então, eu acho que a gente foi se abrindo ao longo do processo. Várias minas trouxeram, principalmente o nome do Du, né? É uma pessoa que apareceu muito, que é referência para todas nós, assim. O Wilson também apareceu demais. Então, a gente foi se abrindo ao longo. E é uma discussão que a gente teve no início, que depois a gente foi refletindo, nossa, realmente, a gente tem muito que se esvaziar. Não se perder assim no que a gente acredita, mas tentar ter uma abertura maior para que surjam coisas novas. Eu acho que se a gente tivesse vindo com um olhar muito engessado, com umas perguntas muito direcionadas, que fosse já, a gente acredita que é isso aqui, tal, a gente só está aqui para confirmar, para conduzir.
eu acho que seria outra pegada, não seria o nível de acolhimento, de troca que foi, sabe? E eu acho que isso serve para o serviço social também, falando como assistente social, como pessoas, a maioria está aqui no curso, quando vocês forem atender as famílias, as pessoas, né? Tem em mente o que vocês aprenderam, mas conseguir se esvaziar também para olhar várias realidades. Quem são essas pessoas, o que deixa elas felizes, o que dá prazer, sabe? Qual é a história delas, o que deixa triste também. Muitas coisas além do que vem nos relatórios, do que vem nas revoluções, ou de tudo que a gente já estudou. Não é? Eu acho que, nesse ponto que a Camila falou, eu também trabalho na assistência, né? Se tudo correr bem, vou me formar no ano que vem, serviço social. E a gente ter esse olhar, esse tato de conversar com uma pessoa e acolher, e eu acho que junto com isso as potencialidades, foi uma questão que aconteceu desde o início, no processo do documentário. Porque quando a gente fez uma reunião, eu e a Gabi, né? Eu parei meu trabalho inteiro. Gente, dá licença que eu vou falar com a Gabi agora. Eu tenho uma reunião online com a Gabi. Nossa! E a gente se sente muito potente, né? E aí, quando o documentário passou pela primeira vez, que foi no IPRA, né? Uma das vezes em que foi apresentado, a gente se reuniu e eu virei para a Tuane, que é uma pessoa, para mim, que é uma referência gigantesca, assim, eu virei: Tuane, olha como isso trouxe frutos e olha como a gente está se sentindo potente e olha como a gente não, assim como a Camila falou, não pontuou somente aquilo que a gente sofreu. Porque eu acho que realmente, se a gente fosse perguntar para cada uma dessas mulheres, quais foram as violências que você encontrou no caminho no hip hop, é claro que tem os caras. Tem nome, tem endereço, tem que todo mundo conhece, tem que dificultou muito a nossa trajetória, muito. E assim, falei, gente, eles não vão roubar isso da gente. Porque foi um momento de celebração, sabe? Foi um momento de celebrar a gente e foi um momento de resgate muito grande, muito grande. E depois a gente se sentiu mais fortalecida, e eu acredito que isso seja só uma semente mesmo. E eu acho que até para um âmbito maior, quando a gente para e fala assim, aconteceu, recentemente mesmo aconteceu uma questão no hip hop, onde a gente parou para pontuar, um amigo da cultura, tá errado, cara, tem que ser assim, assim, assim. Nós, como mulheres, a gente se comunica, a gente conversa, a gente tem uma organização, sabe? Não é uma isolada, eu fazendo grafite sozinha, a Gabi lá sozinha, né, no hip hop e tal. Não é assim que funciona. Então foi mais uma oportunidade também da gente se mostrar unida para que não surja espaço para os caras fazer o que quer também. Entendeu? Então, quando a gente se fortalece, foi uma oportunidade muito grande, a gente tira esse espaço, assim, sabe? Dessas microviolências que acontecem no nosso dia, não só na cultura, mas eu acho que foi esse espaço também, e de celebração, principalmente, e de enriquecimento. Porque, acho que nem tem mais o que falar, eu acho que foi um abrir de portas, assim, real. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ela está no CRES em São Paulo. Eu acho que todo mundo escutou, né? Eu vou ficar com o microfone, quem quiser falar. Tati. Mas qual que é seu nome? É Camila Tomé, ela vai lembrar. Camila Tomé. Oi, gente, boa noite. Eu gostaria que as meninas se aprofundassem um pouco na união entre o hip hop e o serviço social. Acredito que a gente está em maioria aqui.
E eu acho que pode ser muito positivo, assim como foi ver o documentário de vocês, que está muito bom. Faz um bloco de umas duas? Ou ele foi só um comentário, né? A Tati falou do serviço social, faz mais uma ou vocês já vão respondendo? Ué, se quiser. Se for aparecendo, a gente vai. Eu acho posso que emendar, então, uma pergunta? Porque claro. Já falou do serviço social. Primeiro, assim, parabéns, gente, porque mexe muito, é impactante, né? O documentário e perceber essa trajetória de vocês, né? E aí vocês se reunirem e produzir essa síntese, né? Na sétima arte, né? E fica mesmo que tenha o que deu, não dá uma hora, né? 40 minutos. Em 40 minutos falar de tanta coisa, né? De potência, de enfrentamento aí, né? Do sexismo, né? Dos machismos, do racismo, enfim, vocês falaram de muitas coisas, mas sobretudo, né? De poder se colocar naquilo que motivava vocês, né? A música, a dança, o grafite. Então é uma potência muito grande. E aí eu vi as imagens de vocês fazendo trabalhos em escolas, né, com adolescentes, e eu queria entender se é fácil, né, como que é vocês chegarem nas escolas, porque eu acho que é um trabalho assim muito importante, né, assim como você cita, né, que você recebeu essa orientação do Wilson de como ele fazia e você faz no vídeo, né, com as crianças. Eu achei muito bonito isso. E a gente fica pensando, né, como que isso pode realmente motivar e transformar vidas, mas, ao mesmo tempo, tem uma estrutura, né, que impede e tal. Então, eu queria ouvir um pouquinho disso, já que falou do serviço social, eu acho que dialoga, né? Vou puxar aqui, hein, gente, vocês vão. Ó. Eu acho que, no meio da assistência, quando a gente fala na assistência social, eu até citei no documentário, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Quando a gente foi fazer as gravações, e eu iniciei na cultura hip-hop através da assistência social, na parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Naquela época, era uma tipificação um pouco diferente, né? Era um modelo, na verdade, diferente, né, que o município adotava na época, e eu fiquei lá eu frequentei o serviço dos 11 aos 16 anos. E eu acho que o maior gancho que você pode ter, trabalhando com crianças e adolescentes, mas com todas as faixas etárias, é a parte cultural. Assim, um dos maiores. Porque, uma região periférica, que eu sempre morei, no Luizão, ali, né, Zona Norte, a gente não tem até hoje uma praça que você pode falar assim, nossa, eu vou sentar com conforto aqui para ver as coisas, ali na região em que eu moro. Tem uma farmácia esse ano. E eu falei, nossa, qual farmácia, ô bênção. E aí, o que acontecia? A violência virava espetáculo, sabe? E quando eu entrei nessa instituição, né, que a gente fazia o serviço, tinha as grades, né, tinha teatro, tinha dança, e aí a gente ia se enriquecendo, né, a gente ia ficando cada vez mais potente. Chegou um dia o Du, com o pessoal da True School, com o pessoal do hip hop, para fazer uma linha do tempo do hip hop, e teve um grafiteiro, que foi o Thor, foi o primeiro grafiteiro que eu vi fazer um grafite na minha vida, nunca tinha visto. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Eu quero realmente fazer isso. Tanto que minha frequência no serviço aumentou. E não só minha. E aquela geração de adolescentes, daquela época, alguns ainda estão ativos na cultura até hoje. O que eu vejo? Hoje eu sou educadora social, né? Me apaixonei pela assistência, fiz a pedagogia, mas atuo como educadora social, faz 4 anos agora. E, trabalhando com adolescentes, eu vejo que você pegar um rap, você pegar um funk, uma letra que está no cotidiano deles, e apresentar e falar assim, vamos entender o que a gente está ouvindo, sobre o que está falando isso aqui, vamos criar uma batida sobre o que vocês querem falar. Colocar eles como protagonista da história deles e da potencialidade deles. E, no espaço, o grafite ele torna muito possível você colocar uma identidade visual dentro do espaço. Porque, no local onde a gente atende, houve a possibilidade. Porque
às vezes a gente vê que existe essa dificuldade da verba. Grafite é uma arte cara, né? Mas, assim, aí a gente vai, né, vendo jeitos ali. Mas houve essa possibilidade da gente fazer um grafite com os meninos ali. E eles, sempre que passam lá na frente, falam, esse pedaço fui eu que fiz. E isso é muito importante. E isso vai estar marcado na história deles, assim como ficou na minha. Assim, pelo menos eu sinto que ficou na minha. E o hip-hop, de uma maneira geral, ele potencializa e ele permeia várias assim, possibilidades, porque não existe uma quantidade mínima da cultura que você precisa exercer para ser do hip-hop. O conhecimento ele está ali, em toda a trajetória. Então, você passar para eles que o hip-hop nasceu lá nos Estados Unidos e que, por exemplo, grafite, pichação e também já foi protesto, e que é protesto, sabe? E porque que a gente está reivindicando direitos, casa com a assistência, porque a gente precisa de reivindicar e dar poder ao povo e em relação aos direitos e possibilitar acesso e nessa parte da cultura principalmente, porque a gente vê que ainda existe a falta de acesso à cultura nas nossas regiões periféricas. E Franca é uma terra muito, muito, muito rica em cultura. Nós temos pessoas e gerações muito talentosas. Como que a gente vai potencializar isso? E como que a gente pode potencializar isso nos nossos instrumentos de trabalho? Eu acho que é isso que a gente sempre tem que estar questionando e nos reinventando também. Porque na parte do serviço de convivência, se eu entrar na internet e buscar uma oficina para fazer um material ali para aplicar com um adolescente, sei lá, sobre uma música ou sobre diversidade. Serviço de convivência, você não vai achar quase nada. Então, assim, infelizmente, né? Então, acho que a gente também tem o papel até de compartilhar, trocar figurinha, e eu vejo que hoje tem sido mais possível. Mas o hip-hop, ele foi uma virada de chave para mim, realmente, tanto na minha vida. Quando eu entrei na assistência, isso me possibilitou acesso ao hip-hop, e isso construiu a minha história, tanto quanto profissional. Porque eu não sei ser orientadora social sem o hip-hop. É isso, eu acho. Mas não sei se... Deixa eu pensar que dá para complementar. Eu me formei na Unesp também, gente. Eu fiz História, formei em 2018, entreguei o TCC em 2019. Mas todo mundo achava que eu era do serviço social, porque eu só andei com as pessoas do serviço social. E até nossa formatura foi junta, o povo confirmou que eu era, mas né, quase, fui da História. Acho que eu escolhi um pouco errado, na verdade. Mas eu sou educadora social e igual eu ia falar, né? Eu tô dentro, né? Estamos dentro, né, da cultura hip hop. Eu sou poetisa, atriz, escrevo uns rap que eu não mostro, mas tá por aí. E fui muito formada também pela cultura, né? Eu sou do Sítio Petrópolis, quem é de Franca acho que vai saber. Então a gente vem dos projetos sociais, né? No Petrópolis tinha o Caicultura. Eu estava falando disso esse fim de semana, que a gente se apresentou em Franca com o meu grupo de teatro. O quanto o Caicultura mudou vidas em Franca. Era um projeto no contraturno da escola, a gente ficava até mais tarde, e tinha de tudo, assim, tinha violão, e percussão, e coral, e balé, e minha mãe me enfiava em tudo, né? De esporte ela não me enfiou em nada, mas arte, velho, ela me enfiou em tudo. Tinha até crochê, tinha só eu, todo mundo lá com 70 anos, eu com 10, fazendo crochê. Mas mudou vida, né? É isso, é o poder da arte e da cultura como ferramenta, assim. Porque eu vejo a minha geração, das pessoas que participaram quando o Caicultura existia, que a gente saía da escola e ia para lá, e as mães eram uma forma de saber que a gente estava bem, cuidado, alimentado, e ainda fazendo coisas que elas achavam incríveis, né? Mudou a minha geração, assim, de muita gente que não se envolveu no crime ou que teve outra perspectiva, né? Que, enfim, que ampliou os olhares mesmo para a vida, assim. Então, a cultura e a arte ela vem nesse lugar. E eu acho que, às vezes, a gente, enquanto educador, a gente subestima muito, né, as pessoas. Assim. A gente tem muito esse lugar
que é automático. Gente, a gente tem que militar com a gente mesmo, porque é automático a gente estar ali para ensinar, sabe? E aí, quando você está no processo, você vê que é a troca, né? Que a gente não ensina nada. Você sai muito mais preenchida das oficinas, das aulas, né? E aí a gente subestima muito, assim, as crianças, os adolescentes, e eles dão ferramentas para a gente agir, sabe? Às vezes a gente chega com o roteiro pronto, e aí, não, a gente vai passar isso aqui. E aí, tipo, eles estão cantando um funk, eu estou cantando um rap, você não aproveita isso, sabe? Professora, nós quer batalhar, vamos ver. Surgiu um tema, sabe? Vamos usar isso ao nosso favor, né? Enquanto educadores, assim. E entender essas ferramentas que a gente tem. Eu acho que dentro da cultura hip-hop a gente tem vários elementos, é algo que, às vezes, quem não conhece tanto pode pesquisar, pode procurar os artistas de Franca, né? As pessoas que estão dentro da cultura, que estão agindo. E eu sou atriz, igual eu falei, a gente tem um grupo que chama Grupo Corpo Negro, vou fazer propaganda, aqui de Franca. E aí a gente tem e existe também o teatro hip-hop, né? Que é um termo, assim, vamos falar, novo, que tem um livro da Roberta Estrela Dalva também, que fala um pouco sobre o teatro hip-hop, mas é uma forma também da gente levar a cultura por meio do teatro, né? Com os elementos e mostrando para as crianças. Então, no nosso espetáculo a gente tem, né, um pouco de rap, a gente traz, né, o DJ dentro do nosso espetáculo, e as crianças ficam assim, o poder da arte de trazer o aprendizado de outra forma, né, que não seja engessado. E é louco, porque assim, eu sei que aqui, né, como fui estudante, a gente fala muito sobre isso, sobre essas práticas, sobre o conhecimento não engessado, sobre outras formas. Mas, às vezes, na prática, gente, é tão fácil a gente cair quando você vê se está reproduzindo as coisas, e aí você está anulando uma criança, sabe? A gente tem que ficar nesse processo o tempo inteiro de buscar outras referências e de aproveitar o que eles trazem, assim, que você trouxe muito essa questão das crianças, desse trabalho, assim, na educação social, na orientação social. E eu acho que é isso, a gente aproveitar, né, quando a gente tem um doc desse, que você vê tantas pessoas assim, e que estão nesse movimento, ou, né, nessa cultura, ou que já tiveram, mas que estão sempre em movimento, é importante a gente convidar essas pessoas nos nossos trampos, né, começar a seguir, começar a trocar ideia. Eu acho que é uma forma também de troca, né, da gente se potencializar. Ai, gente, sobre o hip hop, bem direcionado para você, Tati. Não sei, eu acho que o serviço social tem muito a aprender com a escola hip hop, sabe? O que a Gabi falou, eu acho que facilmente vem para o serviço social. Isso de subestimar, às vezes culpar, julgar as famílias, um olhar assim inquisidor, rotular, sabe? E que o afeto passa longe, bem longe, assim. Então, o que a escola hip hop, por exemplo, me ensina? Eu me sinto em família quando eu estou, sabe? Em movimento e nos movimentos, nos encontros. De abraço, de carinho, de celebração, de denunciar também a realidade, porque isso nunca deixa de acontecer, sabe? Seja no rap, seja no corpo mesmo, seja no grafite, muito no conhecimento, é muito presente, sabe? Na discotecagem, DJ, todos os elementos têm isso, né? Essa denúncia, mas, ao mesmo tempo, é uma celebração. Então, é isso que eu tento levar para os meus atendimentos sempre. O afeto está muito presente, eu abraço todo mundo. Tem gente que eu vou atender que acha até estranho, assim, de início, sabe? Tem uma família, a gente estava conversando essa semana passada no trabalho, né? Que a educadora foi atender, e a gente tem isso, essa prática no nosso trabalho lá, e o Du é o nosso coordenador, né? Vou reverenciar ele, porque realmente eu admiro muito ele. Então, essa prática é muito constante. A escola hip hop está muito presente no nosso espaço de trabalho, no programa de proteção social assistida. E aí, semana passada, a gente estava conversando que essa educadora falou: nossa, eu fui abraçar essa pessoa que a gente atende, e ela já é atendida pela rede há muitos anos. E ela levou um susto, ela falou: nossa, nunca ninguém tinha me abraçado, que eu atendi. Já teve experiência de eu, em um lugar que eu trabalhei com uma psicóloga, a gente fazia visita e tudo mais, e aí eu sempre abracei todo mundo, e conversar, e chegar, e aquela celebração ao mesmo tempo, e aos poucos você vai criando um acolhimento, sabe? E a pessoa pode ser qualquer outra coisa, para além da violência que ela sofreu.
aquilo também é uma parte dela, que a gente está ali para trabalhar sobre isso, mas não é só isso, ela tem uma história, ela tem várias potencialidades, a família toda. Então, eu acho que isso é a principal coisa que eu poderia falar que eu aprendo com a cultura hip hop, sabe? E aí, a história da psicóloga, eu vou falar, minha cabeça vai abrindo um monte de porta ao mesmo tempo. Mas e aí eu chegava e eu sempre abraçava, sabe? E aí, como eu chegava primeiro, assim, às vezes, e abraçava, ela falou, ó, deixa eu te falar uma coisa, você não me leva a mal, não. Mas será que nos próximos atendimentos você poderia deixar eu entrar de primeiro? Porque aí eu não fico constrangida para ter que abraçar as pessoas, porque você já cria um clima ali que aí eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu não me sinto à vontade. Falei, não, tudo bem, eu continuo fazendo do jeito que eu não ia tentar convencer ela a mudar. Eu vou fazer o que eu acho importante ser feito. E tem gente que compactua e faz a mesma coisa, e tem gente que nunca vai fazer, sabe? E aí a outra coisa que eu queria falar é sobre o conhecimento, né? O conhecimento que é um elemento super importante. E eu acho que a gente está fazendo esse projeto hoje, sabe, é fruto da gente começar a compartilhar conhecimento entre nós, de escrever edital, de como produzir, sabe, de como prestar conta, trocar essas informações, né? O TAS está ali, a gente estava falando sobre isso na exibição do Regional Beat, que vai ser quinta-feira aqui também, que quando a gente não compartilha conhecimento, eu acho que a gente perpetua as desigualdades, sabe? E eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais. Eu não nego conhecimento para ninguém, ainda mais esses negócios de edital, vier conversar comigo, na hora eu falo o que tem que fazer, o que eu posso ajudar, sabe? Vamos escrever mais, sabe? E eu acho que isso é outro ensinamento que a gente do serviço social pode ter cada vez mais com a cultura. Eu acho que, até complementando essa questão da Camila, realmente, eu acho que a gente tem que fugir desse olhar de satélite, sabe? De olhar por cima, assim, falar assim, não, eu tenho que consertar essa família que ela precisa ser salva, sabe, assim, desse processo, porque quando você vê, por exemplo, um adolescente, que seria o meu caso, mas, por exemplo, você vai atender uma pessoa idosa, você vê ela 2, 3 vezes por semana, você vê ela mais que um parente seu. É impossível você não criar um vínculo, pelo menos de conversa, de perguntar como você está, como você se sente hoje. É impossível você não criar um vínculo com uma pessoa. E aí você ter esse olhar assim, de falar, não, ó, é violento isso aqui, não sei o quê, não pode fazer desse jeito, o jeito da sua casa, o jeito que você molha as suas plantas. Isso é a violência. Então, a gente reproduzir isso, às vezes até naturalizado na gente, né? E eu digo que quando a pessoa entra na assistência, ela muda a vida dela completamente. Porque ela começa a rever, ela começa a olhar para as relações dela de uma maneira muito diferente. Aí você está lá fazendo uma atividade em grupo, assim, você pensa, nossa, já aconteceu comigo também. E aí você compartilha. O compartilhar, ele te aproxima, ele te conecta, ele te fortalece. E aí é aquela coisa mais, qual que é o nome para isso? Perpendicular, né? Perpendicular. O atendimento, às vezes, não precisa ser feito, você aqui, uma mesa aqui, e a pessoa do outro lado. Às vezes pode ser numa roda de break. Às vezes pode ser vendo um documentário maravilhoso como esse. Suspeita para falar. Num cochicho, assim, nossa, você conhece alguém do hip hop lá no seu bairro? E aproxima. Às vezes é numa volta, numa praça. Aproximar, né? Às vezes é trazer o atendimento para o chão. Uma almofada, uma colhida de qualidade, qualificada, né? Uma colhida qualificada. É um café passado. Então, assim, esses movimentos de tirar aquela questão do institucional, da lei, que tem que respeitar. Sabe assim, quando ele já chega, ele toma um choque, ele fala, meu Deus, será que eu sou bem-vindo aqui mesmo? Não tem a minha cara, ninguém aqui se parece comigo. Então, o hip-hop ele é uma ótima ferramenta para trazer. E essa é a faculdade que eu falo assim, que o hip-hop é uma faculdade que, cara, eu recomendo demais. Né? Porque faz total diferença, mas não precisa necessariamente ser o hip-hop. Às vezes pode ser uma experiência que a sua avó te passou, que você vai ter em comum com uma pessoa que você vai fazer um atendimento. Como você vai descobrir isso? Conectando-se com a pessoa. Porque a conexão ela vai fazer a diferença total. E ela vai tirar ali a gente daquele processo da violência institucional.
que está, infelizmente, em todo lugar, né? Acho que é isso. É uma coisinha só, prometo. Depois eu passo para compartilhar a fala, né? Não ficar monopolizando. Mas de uma experiência que essa semana foi lá a educadora falar para mim, tem 2 adolescentes que a gente atende, uma de 13 e uma de 14, né? E a gente tem muito, muito vínculo com elas, né? E elas têm muito evasão escolar, né? Então fica aquela peleja. Quase todo dia a gente liga, mandando uma mensagem falando, gente, foi para a escola, vamos para a escola. E vai trocando ideia e tudo mais. E aí elas não estavam querendo ir essa semana. A educadora falou, você tem vínculo com elas? Manda um áudio para elas, para falar da importância de novo, para elas ir para a escola. Aí eu pensei, nossa, a gente tem um material tão bom, a gente já faz isso, eu sei que todo mundo aqui faz, de estar no chão da escola, de fazer oficina, de fazer muita coisa, né, todo mundo. E a gente podia levar esse material, na verdade eu já até ofereci, viu, gente, eu estou falando agora. Eu falei, vão na escola e me fala aí, me lembra qual que é a escola e a série que a gente vai lá exibir um documentário, eu quero a sala de vocês 2 lá para a gente bater um papo, porque... Esse filme, ele nem sei como explicar, assim, do tanto que ele é potente. E ele chega muito longe, sabe? Qualquer pessoa consegue captar na periferia, qualquer pessoa vai entender, ainda mais mulher preta, ainda mais adolescente, sabe? Então, assim, eu acho que é um material muito potente que a gente tem, que a gente precisa usar ele, assim, e levar para as escolas mesmo. Eu acho que o que você citou é massa, né? Porque... no doc mesmo, tem uma hora que eu gosto muito que a Juja fala, a Juliana, né, aquela que passou, que estava com os grafites atrás, assim, que era MC. E aí ela fala que ela tinha muita dificuldade de escrever, né? E aí, assim, e fez rap pra caramba, sabe? Assim, então, o quanto isso aproxima também. Porque aí elas falam que elas ensaiavam juntas, as irmãs, e a Juja... ela tinha dificuldade de escrever e uma falou, fala o que você sente que eu vou fazer as rimas. Sabe, assim, o quanto isso é comunidade, é coletividade, sabe? Porque às vezes a gente limita, e a gente, enquanto adolescente, criança também, sabe? Ainda mais vivendo na periferia, a gente se limita muito com esse medo do errar, com medo de estar, sabe? E aí ver elas falando assim, eu acho que é muito potente, porque é isso, uma levantando a outra. Isso é a cultura, né? Tipo, você puxar as outras pessoas também. E é isso, assim, é que você falou, eu lembrei, eu acho que realmente é um documentário que sim, tem que circular nas escolas, tem que mostrar as pessoas de Franca e a gente conseguir admirar pessoas próximas, porque é muito fácil a gente compartilhar coisas de pessoas, né, distantes, e aí, fulano começou a fazer tal coisa, porque, cara, e as pessoas estão aqui fazendo, sabe? Eu olho para essas mulheres, e aí muitas, igual a Luciana, eu não conhecia, a Fabiola também não, que elas já não estão mais ativas, né, que falaram que são de 96 e tudo mais, mas eu fiquei assim, eu quero conhecer elas, eu já virei fã, sabe? E são pessoas que estão próximas a nós, assim, que dá para fazer esse contato, que dá para levar nas escolas, sabe? Elas passam um documentário e depois chega. Eu fico pensando, porque é muito importante, né? A gente conseguir visualizar isso palpável, ali perto, assim. Quando fala da contramão, todo mundo que é de Franca sabe. Nossa, meu pai tinha pavor, eu era muito nova. Mas era esse estereótipo mesmo, sabe? Que a Tainara disse. Ela fala que ela chegou lá e falou, que isso? Meu pai jamais, eu era muito nova também na época. Hoje é clube show. Então, quem é de fora, vem nos eventos onde vai ser clube show. Para nós, é tudo contramão. Vai ser sempre contramão, né? Mas foi um lugar que, igual a Thaís, que trabalha lá há 30 anos, falou, um lugar que fez que trouxe, né, muito da cultura, do rap, principalmente, né? E que são esses lugares que ainda estão, assim, na ativa, que dá pra gente ir lá e conhecer. Não é mais a Contra, mas é a Clube Show, sabe? Eu acho que é esse movimento mesmo de conhecer e ter curiosidade de se aprofundar também, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, hoje eu olho para a Unesp, eu fico, meu Deus, como mudou, porque eu entrei aqui em 2014, foi o primeiro ano de cotas na faculdade. E, assim, meu Deus, sabe? Que anos complexos e solitários, tanto que eu entro aqui, eu queria ter uma sensação boa, eu não tenho. Eu estou ressignificando isso, né? De ter passado esses anos aqui mesmo. Mas aí era isso também, era um distanciamento até com a gente que era francano. Eu vi que isso mudou muito ao longo dos anos. Mas as pessoas falavam, não, você é francano.
sabe? Era esse o movimento. Ah, não, mas vocês é de Franca. Tipo, era outro movimento já de vida, porque a gente estava trabalhando, fazendo faculdade, né? Tipo, que a maioria das pessoas sabe, serviço social principalmente, né, gente? Por isso que eu andava só com o pessoal do serviço social, que estava todo mundo no mesmo ritmo, mais ou menos. Mas é muito bom também voltar para cá, sabe? Olhar como a faculdade está diferente, como ela está mais empretecida, como tem outros olhares, sabe? Para as nossas questões também, né? Quando a gente se identifica com aquilo ali. E é isso, é bom voltar assim com, sabe, com outro olhar, com outro significado também. Eu queria falar só uma coisa que eu não sou do hip hop, né? Acho que eu sou a única da equipe, mas eu toco maracatu há 20 anos, 22 anos. Coisa que eu faço há mais tempo na minha vida, eu acho. E tem uma coisa em comum que eu acho que é você faz e não tem um lugar para chegar, sabe? Hoje eu tenho um filho de 3 anos, tem dia que eu vou no ensaio e eu nem toco. Porque eu vou cuidar, e aí eu já aproveito, já cuido de umas outras crianças que estão ali, aí tem outro dia que é outra mãe que vai fazer. Então, é um movimento cultural que não cabe na palavra cultura, porque é sobre gente junta se cuidando, assim, e a arte está lá, e tem outras coisas lá também. Então, acho que quando eu vi que elas tinham parado, me dá uma tristeza. E dá ainda, porque a gente sabe por que elas param, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma beleza também de não... Elas seguem sendo do hip-hop, apesar de não estar nativa, porque não tem um lugar para chegar, não tem que gravar um disco, não precisa ficar famoso, não precisa ganhar dinheiro, não precisa. Não é uma arte que demanda um ponto final, você não precisa fazer sucesso, né, para produzir, para estar na cultura popular, para estar na cultura no hip hop ou no maracatu. O que é bom por um lado e é uma tragédia por outro, porque aí são culturas que muitas vezes não têm dinheiro, né? Quando tem um dinheiro muito localizado para alguns indivíduos, né? Os eventos não tem esse apoio, mas enfim, acho que é só o que... E a Tuane fala isso no final, né? Não para, segue. Mas se precisar parar, para. E depois você volta. Nossa, aquilo dá uma paz, né? É isso, é uma coisa que vai seguir com você. Você não vai sair. Não tem como, né? Enfim. Oi, boa noite a todos. Queria também parabenizar as meninas pelo trabalho, gostei bastante do comentário. E eu queria perguntar algo no sentido que a Isabela trouxe sobre Franca ter uma cultura muito enrijecida, conservadora, né, até mesmo reacionária. E queria saber assim das meninas como que o hip hop trouxe esse sentimento, trouxe ou não, né, mas se vocês pudessem explanar sobre isso, o sentimento de pertencimento à cidade, né? Porque a gente sabe das dificuldades de se produzir arte, né, numa cidade com esse cunho, e queria saber como que é ter voz dentro desse cenário, voz essa que pode ser expressa pela fotografia, pela poesia, pelo grafite, pela produção cinematográfica, né? Queria saber como vocês se sentem com relação ao pertencimento mesmo à cidade de Franca. Vocês vão me complementando aqui, hein, gente? Eu acho muito interessante essa questão do pertencimento, da possibilidade do criar, da possibilidade de concorrer a um edital, por exemplo, porque eu acho que ainda tem muito a ser percorrido. Eu vejo que tem sido tempos mais melhores tempos em relação à questão de verba, a questão de ter a possibilidade de concorrer a um edital, ter a possibilidade de criar, ter a possibilidade de ter verba para fazer cultura. Porque até poucos anos atrás, era você com o seu dinheiro, com o seu investimento, fazendo a arte por amor. Só que
agora, a gente tem se deparado com a possibilidade, às vezes, de uma formação para concorrer edital, para ver como que escreve essa questão que a Camila falou, compartilhar, trocar figurinha, como que eu faço para criar cultura, para levar a cultura. Eu acho que ainda existe um caminho a se percorrer, porque, não sei como que eu vou colocar isso em palavras, mas muito daquele valor que está aí para a cultura ainda não chegou na mão de quem realmente produz cultura. E que está nas periferias, que está realmente fazendo cultura faz muito tempo em Franca. Então, eu acho que é um assunto delicado, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer em relação a isso, muito que discutir em relação a isso, e em vários recortes. Porque a gente vai colocando mulheres que produzem, aí já vai dar uma diminuída, mulheres que maternam, que produzem, mais uma diminuída. Porque é muito complicado, é muito difícil. E vamos melhor em relação à parte cultural, assim. Não sei se eu estou conseguindo passar, mas, olha, tem um caminho enorme para percorrer ainda. A gente ainda tem muita dificuldade. De, por exemplo, vou fazer um grafite. Ou, por exemplo, Lindsay, vamos fazer um projeto de grafite lá no bairro tal. Tá, tem um muro, tem um material, tem um cachê. Mas tem que ser sobre calçado, né? Porque é Franca. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Tem que ser sobre basquete, você não pode fazer. E aí limita, coloca numa caixinha, sabe? Ainda tem muito isso. Não faz nada sobre política, não, por favor. Porque a gente não pode falar sobre isso, sabe? Você não vai fazer nada radicalista, não, né? Então, existe realmente essa opressão, assim, essa parte que a gente ainda sente. E que está sendo desmontada aos pouquinhos ali. Mas porque a periferia tem tido acesso, mesmo que não o suficiente ainda, a esses recursos. Tá? E através de pessoas da periferia que falaram assim, não, precisa ter um curso, porque ninguém nasce sabendo fazer edital. Ninguém nasce sabendo. Os que sabem lá, né, tiveram um privilégio de saber já, e de fazer, e de estar ali, etc. Acho que... Tá, mas vou pedir para as meninas aqui, porque é uma visão muito limitada da minha parte. Eu concordo, porque eu acho que quando você traz a questão do edital, e quando ela pergunta sobre ter voz, é muito difícil quando você não tem recursos ter voz, né? Fazer acontecer mesmo, porque o processo geralmente é a desistência, você ficar tirando do bolso para sempre para fazer aquilo acontecer, né? Então, é muito importante mesmo assim, a gente ter esse olhar, né, para outras formas. Assim. Eu estava pensando, porque Franca realmente é uma cidade, se você for olhar no geral, reacionária, é uma cidade completamente racista, sabe? Todo dia, sabe? É Franca, assim, é isso mesmo. É óbvio que não dá para a gente limitar, mas a gente está falando do geral, sabe? No geral, é uma cidade difícil mesmo de lidar. E culturalmente, né, falando de cultura e arte, é muito difícil se manter e se provar, né? Eu falo assim, eu estou principalmente dentro do teatro e é uma dificuldade a gente provar que o nosso trampo é um trampo, primeiro ponto, sabe? E aí isso para todo mundo, né? Para quem está dentro da cultura, para as oficinas, provar que é um trabalho, né? Que não é um entretenimento, né? Que isso aqui realmente muda a vida, né? Então é difícil se manter aqui, tanto que você vê, por que é uma cidade, por exemplo, vieram os atores de outra cidade se apresentaram no Sesc, aí mandam mensagem pra gente, onde que a gente vai? Vamos fazer alguma coisa? E aí chega, a gente não tem um lugar em Franca, assim. Não vou falar assim que a gente não tem um lugar, mas que no dia estava tendo alguma coisa que a gente quisesse, ou que as pessoas iam se sentir seguras, sabe? E as meninas mesmo falaram, não existe a Shake mais, mas assim... Tá chegando 3 travestis, sabe? As meninas falaram, amigas, eu não vou me sentir segura na maioria dos espaços. E a gente não tinha lugar para levar elas em Franca. Então, assim, o que eu vejo é que, se não for a gente produzindo, a gente já aceitou isso. Se não for a gente produzindo, não vai ter. Às vezes eu quero um rolê muito legal e não sei o quê, vamos produzir. Às vezes você só queria ir para curtir, mas ainda tem esse lugar da gente ter que
entender esses espaços, sabe? De estar seguro e de que a sua voz é reconhecida, sabe? Porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado e derrapando também, de querer se provar. Então, eu sinto que o que tem dado voz até para os coletivos, sabe? Para a cultura, para outras coisas que acontecem na cidade, é entender esses espaços e ir agregando gente. Né? Não ficar naquela bolha e puxando as pessoas assim do que querer se provar para fora, sabe? Construir, né? Eu falo porque no teatro mesmo, a gente voltou para Franca esse fim de semana agora, depois de uma temporada em muitas outras cidades. A gente apresentou no Sesc Franca agora. E a gente estava esperando, assim, mesmo quando não tinha Sesc, a cidade entender, sabe, o nosso trampo. O trampo do primeiro grupo de teatro preto da cidade. Demorou, aí a gente teve que circular por 25 e todo mundo de fora falar, meu Deus, como vocês são bons, e aí a gente vim para cá. É óbvio que antes não tinha Sesc, né? Hoje a gente tem um diálogo muito bom, o Sesc está abrindo muitas portas, para a cultura também, né? Tem trazido muitas pessoas, enfim, acho que é um movimento que vai crescer e que eles têm esse interesse em fazer essa ponte com a cidade, dos artistas daqui, das pessoas que estão se movimentando, dos educadores, que é muito importante também. Mas eu vejo isso, que melhorou muito, se a gente pensar, embora, né, eu seja também nova, mas tem um caminho longo, sabe, a se percorrer. Mas eu sinto isso, que é a gente aceitar que a gente tem que produzir as coisas. E se juntar para revezar, senão também não dá para todo mundo ficar produzindo tudo o tempo inteiro. Mas fazer acontecer, botar a mão na massa, sabe? Felizmente. Negocinho aqui, hein, gente? Eu acho que Franca ainda não entendeu que a cultura é ordinária. Eu acho que é o ponto. Não entendeu ainda que é uma questão ordinária, que é fundamental. Eu acho que basicamente é isso. Assim. Eu sou francana também, mas eu saí daqui faz muitos anos. Eu moro em Ribeirão e saí daqui em 2012, 2010, saí daqui. 11, sei lá. E eu morei em várias cidades e o interior de São Paulo é assim, velho. O interior de São Paulo é difícil. Claro que a cidade de Ribeirão é um pouco maior, né? Então você vai ter espaços seguros, por exemplo, para levar as 3 amigas, por exemplo, mas teriam muitos espaços não seguros para elas, assim, muito mais do que seguros, sabe? Então o interior inteiro é assim, então é uma batalha, porque quando eu fazia o Unesp, eu sentia que tinha não sei se vocês sentiam isso como francanos aqui, que tem muita gente vem da capital e tem um olhar para o interior de ser ultrapassado, de ser isso. E tem isso também, né? E como é menor, tem menos dinheiro, tudo isso torna mais difícil, sem dúvida. Mas acho que é difícil para todo lado, né? A gente que gosta do que a gente gosta, que acredita no que a gente acredita, não vai melhorar. Eu tentei, gente, não melhorou. Mas eu também, desde que eu saí, voltei e volto. Sempre minha mãe mora aqui, a cidade melhorou muito, muito. Acho que com o Sesc, o carimbo Sesc, né, o Corpo Negro, que é um grupo já tão antigo já, né? Acho que a cidade com esse carimbo agora, chamo de carimbo no pior dos sentidos, né, precisa de uma instituição gigante falar, não, os caras são bons mesmo, eles estavam ali apresentando no IPRA, mas eles rodaram o estado todo, né, que vocês rodaram pra caramba já. Enfim. É o que você falou da cultura extraordinária, assim, é um trampo nosso também, é uma responsabilidade nossa, sabe? Fazer as pessoas entenderem isso. E realmente, né, às vezes precisa vir algo de fora, precisa vir ter uma instituição e as pessoas começarem a ter o hábito. Porque o Sesc, por exemplo, é um lugar que... Gente, eu tô falando a palavra do Sesc, onde eu vou, porque eu falo, gente, você pode entrar. As pessoas não sabem que pode entrar sem carteirinha no Sesc, acham que tudo é pago. Tipo, é o nosso dever falar para o máximo de pessoas possíveis. Você pode entrar, a maioria das coisas são gratuitas. Se é do comércio, você tem carteirinha, você pode ter acesso ao clube. Sabe? Coisa assim que está muito longe ainda. Mas eu acho que é um passo muito grande que está sendo dado. Assim, quando eu olho para o Sesc, eu vejo aquela piscina cheia de pretinha assim, no domingo, eu fico, ai, gente, que delícia, sabe? Porque Franca precisava disso, né? O próprio Abdias, né? Hoje, tipo assim, a gente até não Unesp um pouco mais, mas o Abdias foi meu tema de TCC, né? O Teatro Experimental do Negro.
e eu não conseguia pessoas na Unesp para me orientar. Eu lembro das pessoas que eu falava, não vou citar nome, mas assim, os professores, eles falavam, nossa, eu não conheço, assim, não sei. Abdias, sabe? Hoje, né, óbvio, depois de, sei lá, 6 anos, deu um boom, assim, aí o Sesc vem e põe uma exposição de Abdias, e eu tô assim, agora todo mundo vai ter que saber o que é Abdias, sabe? Que é um francano, né, que é tão importante. Então, às vezes, tem que vir alguém que é de fora, mas é muito nossa responsa também fazer isso chegar, sabe? Não dá só pra gente também terceirizar a responsabilidade, assim. Contemplou. Eu queria convidar vocês, né, para vir mais à Unesp. A gente tem vários trabalhos aí de extensão e acho que vai contribuir muito, e inclusive na pesquisa, né, no mestrado. A Gabiê falou, né, vontade de, né, conversar mais com essas mulheres, tal. Gente, vamos fazer uma pesquisa, né, história oral, vamos trazer a história delas. Eu acho que vai abrir, assim, na área da pesquisa também, muitas portas, porque aí você vai fazer esse movimento, né, de mostrar, através da ciência, a potência desse trabalho, né, mostrar que realmente, olha, vamos constatar aqui que faz a diferença, né. Então, acho que vai contribuir muito para a formação profissional, né, e para as políticas sociais mesmo, para a política, inclusive, de cultura, né. Então, fica esse convite. Tá? Fiquem à vontade aí para aceitar os nossos convites e também para propor, porque a gente vive na correria e às vezes não dá tempo, né, de formular. Inclusive, esses dias que nós estamos tendo aqui, a Camila ajudou muito, né? A Isa ficou responsável em fazer a arte, queria registrar esses agradecimentos, porque toda essa parte de contato exige muito, né? Eu sei que é uma coisa bem assim intensa, porque você fala com aquele dia ele não pode, fala com o outro, então agradecer aí a Camila, né, que auxiliou muito no agendamento, a Isa, que fez todo o trabalho aí do cadastro, né, e a gente queria realmente receber vocês para o ano letivo aí, né, com esse evento, né, por onde pisamos, para trazer um pouco mais aí da história de Franca, da cultura, né, a partir aí da periferia, né, de quem está realmente fazendo processos que transformam, né, transformam vidas, etc. Era isso, e também reforçar que a gente continua amanhã à noite, tem a exibição de um documentário, que é o Requiem, a arte como alguma coisa para pandemia, enfrentamento à pandemia. Na quinta-feira de manhã nós temos uma mesa, é o único dia que a gente colocou atividade de manhã, por conta das outras coisas que já estão agendadas, né, essa semana aqui. E é uma mesa que eu gostaria muito que vocês viessem, não dava para a gente incluir no período noturno, que vai apresentar os autores e autoras francanas, né, que só a Alma Aydun, que não é de Franca, é de São Carlos, mas ela publicou pela Artefatos, que é uma editora francana. Então, nós teremos aí a Alma Aydun, que vem trazer, né, o Línguas Estranhas e o da cigarra, como é que é? Acho que é cigarra. Ela é maravilhosa, escreve muito bem, e ela trata de assuntos assim importantes, potentes, né, a violência sexual, né, a questão da mulher trans na sociedade, da aceitação. Então, a Alma Aydun aí está com alguns livros, eu vou falar desse, Línguas Estranhas, que é maravilhoso, é na forma de poesia, e você entra naquela narrativa, assim, chega a enxergar as cenas que ela está falando. Nós teremos também o José Antônio Pereira, que é da Academia Francana de Letras, está na cadeira do Abdias Nascimento, com o livro Dolores, tá? Um livro também belíssimo, que não tem como não se emocionar. O Lourenço, que vai falar dos Isolados e Reunidos, né, que traz aí várias perspectivas, né, de análise, inclusive de enfrentamento da pandemia.
a Isabela Antoniazzi, com segundas-feiras, né? Vem aí também apresentando o seu livro de poesias, que está lindo, maravilhoso. Vocês vão se encantar, tá? Porque ela trata também de vários assuntos. E a Lígia da Artefatos também vai fazer uma conversa sobre esse processo editorial, editora local, né, para apresentar para vocês. Eu acho que eu falei todos, né, Isa? A Terezinha. Gente. Não, eu vou chegar no da noite. Eu estou aqui pensando, quem mais? Maravilhoso. Nossa, gente, desculpa a falha. Então, mas a Paula, a Eveline e a Isa do Rosário participarão da mesa com o livro Arrimo, também, assim, maravilhoso. São 3 mulheres pretas trazendo, né, seus questionamentos, suas dores e glórias. E assim, o Arrimo, gente, eu participei, né? Então eu sou super fã. E dessas mulheres também que são parceiras de vida. Maravilhosas. Assim. E foi com o Arrimo a gente aprendeu a escrever projeto, assim. Aprendeu a construir projeto, a prestar conta, como fazer um projeto. Uma das escolas foi o Arrimo. Pra gente publicar esse livro. É difícil, gente, publicar. E a Terezinha, que está com o livro Ela, né, também estará aqui conosco, trazendo aí suas poesias, né, e seu olhar sobre o mundo. Isso é no período da manhã, na quinta-feira, e à noite, esse também é muito esperado, nós vamos ter a exibição do documentário Regional Beat, né, que traz aí uma coisa bastante original, né, um ritmo muito original, um estilo musical criado, né, autoral, que representa aí toda a história do Matuto, né, companheiro da Camila. Eu acho que ela vai poder falar melhor, né, eu conheço pouco, mas a gente fica muito feliz de poder recebê-los aqui, né, e trazer essa perspectiva para vocês, né, do que está acontecendo aí, de quem está batalhando, né, para viver da cultura, mas também para criar, né, as músicas do Matuto. Tem, assim, gente, dá para vocês usarem nos TCCs, tá? Como epígrafe, como análise, porque são músicas, né, que denunciam, que trazem coisas da realidade, são maravilhosas. Então, eu acho que era isso que eu falaria. Obrigada.